aproveitar para parabenizar os organizadores deste evento de hotelaria hospitalar, que foi muito importante para nós, profissionais da área da saúde. Nós viemos da cidade de São José do Rio Preto, andamos 250 quilômetros e estamos muito felizes por estar aqui, porque foi um evento grandioso. Com certeza a nossa equipe toda está muito feliz e nós vamos sair daqui sabendo muito mais do que nós chegamos aqui. Foi um dia bem produtivo, né? Falando de assuntos muito relevantes referente à hotelaria hospitalar, que é esse universo, essa dedicação diária que nós hoteleiros temos que ter. E estou muito feliz e com certeza com mais coisas aprendidas, com mais novas ideias, com inovações, então saio muito feliz. Pessoal, uma satisfação participar desse evento em Ribeirão, podendo trazer um pouquinho sobre a nossa tecnologia e principalmente falando do impacto que a tecnologia traz nas operações, né? Então, mais do que falar dos nossos produtos, que pra gente é um orgulho imenso, né? A evolução, a inovação que a gente pode trazer para as áreas, mas principalmente dizer para as pessoas o quanto a tecnologia vai melhorar a vida delas em termos de análise, gestão de pessoas, de indicadores e de desempenho. Eu tenho para dizer sobre o dia de hoje que foi um evento extremamente incrível. A Ana passa toda a sua experiência de uma forma muito concisa, muito clara, dinâmica, que faz com que a gente consiga compreender de uma forma bastante ampla. Então eu tenho a agradecer, estar participando hoje do evento presencial, comprei o curso online, foi uma experiência incrível também, estou muito feliz de estar aqui vivendo essa experiência. Ribeirão Preto é muito especial. Eu sou do interior de São Paulo, apesar de fazer esse curso já há 4 anos, passamos por vários estados do Brasil. É incrível ver aqui o engajamento, o comprometimento e o quanto esses profissionais são brilhantes e poder contribuir compartilhando as minhas experiências é uma sensação muito gratificante. Espero poder voltar ao interior mais vezes e espero poder contribuir com o crescimento dessa galera ainda muito mais. Então, falando nisso, mais gratificante ainda é ver o retorno do público, o tanto de inscrições que nós tivemos, a casa tá cheia, nós atingimos ainda mais, superamos a quantidade de inscritos esperados e isso só vem reforçar o quanto esse conteúdo é importante, um conteúdo que eu até falei aqui de manhã, é uma autoanálise do nosso próprio desempenho, é uma mudança de mentalidade, mudança de foco, para sair do meio do problema, começar a enxergar as oportunidades e soluções e poder contribuir com isso e saber que todo esse trabalho, todo esse conteúdo transmitido aqui vai ser revertido em melhorias nos hospitais e isso traz um significado muito maior para o nosso trabalho. Então, só tenho a agradecer e está sendo uma experiência excelente, muito enriquecedora. De 20 anos de experiência nas áreas de saúde. Você conhece a Nix Tecnologia? Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de saúde, hotelaria, indústria e serviços, a Nix já transformou digitalmente diversos clientes e pessoas. O NewCheck, nossa solução digital, foi desenvolvida para otimizar os resultados em diversos processos da sua instituição. Com registros seguros e informação mais acessível. Identificamos os locais e equipamentos com QR Code para uma gestão mais aprimorada de locais críticos. Disponibilizamos painéis gerenciais e relatórios dinâmicos para acompanhar o dia a dia da sua instituição. Além de um painel de locais para visualizar tudo em tempo real. Quer saber mais? Acesse www.newcheck.com.br.
Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Ops, falhas técnicas. Estamos falando com vocês diretamente de Tocantins, Palmas. É uma grande satisfação estar aqui. Acabei de sair de Recife. Um grande abraço a todo o pessoal de Recife que esteve conosco no nosso último curso executivo, realizado esse final de semana. Boa noite, Wesley. Boa noite, Simone Martins. Como está? Como vai você? Boa noite, Fanilde Fernandes, Rubiane Barreto, Miriam Vasconcelos. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham no Instagram, boa noite. Já estava falando aí boa noite para o pessoal. Interage com a gente, manda suas dúvidas, comentários, de qual hospital você está falando. Muito obrigada pela sua audiência. Com certeza a nossa live não seria a mesma sem a interação, o carinho e a troca que só vocês podem proporcionar para a gente. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de lembrar que esse tema é um tema muito importante e ele sempre foi muito pedido em todas as nossas pesquisas. Nos meus cursos, eu costumo dizer que a diferença de você ter as áreas que apoiam a assistência respondendo a uma gestão de hotelaria é exatamente a gestão estratégica desses serviços. E é impossível desempenhar uma gestão baseada, uma gestão estratégica que não seja baseada em evidências. Então, os indicadores são fundamentais para a nossa tomada de decisão, para encontrar as oportunidades de melhoria, para realmente nortear todas as nossas ações e avaliar, inclusive avaliar a eficácia de treinamentos. Enfim, os indicadores nos dão o norte, ajudam a validar se nós estamos atingindo os resultados esperados e realmente caminhar rumo à melhoria contínua, o que é um dos nossos maiores desafios. E como já dizia Peter Drucker, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Eu sei que essa frase já é até meio chavão, meio clichê, mas é a mais pura verdade. E aí eu gostaria que vocês compartilhassem conosco as suas experiências, porque é óbvio que nós precisamos dos indicadores para tomar as melhores decisões. No entanto, um dos nossos maiores desafios para conseguir os indicadores é exatamente o levantamento desses dados. Inclusive, em Recife, nós estávamos falando um pouco sobre isso. Eu mostrei alguns gráficos, mostrei resultados, mostrei um resultado prático ali. As pessoas, Ana, como que você chega nesse dado? Como que você consegue obter esse indicador? Tem várias formas. E eu queria que vocês compartilhassem conosco, aí no seu hospital, como vocês fazem a obtenção de dados para conseguir chegar nos seus indicadores. Outra pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, interagissem conosco, é sobre quais os indicadores de higienização que normalmente vocês medem. Já anota aí para vocês irem interagindo conosco. E aí, vocês usam checklist manual? Como que vocês fazem para tabular esses dados? Enfim. E falando um pouquinho mais sobre isso, de uma forma mais específica sobre isso, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para nós recebermos um convidado muito especial. Ele nos ajudará a debater esse tema e mostrar exemplos de como consolidar os indicadores por meio da coleta digital dos dados. Portanto, senhoras e senhores, me ajudem a receber com uma calorosa salva de palmas. Quem está aí no Instagram, quem está aí no YouTube sabe aí como colocar as palminhas. Ele, que é apaixonado por ciência de dados, atuando há mais de 30 anos no desenvolvimento e implantação de tecnologias na área de saúde, com destaque para o NewCheck, Maurício Nunes. Seja bem-vindo, Maurício. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Eu sou Maurício Nunes, eu sou da Nix. Faz algum tempinho já que eu brinco com essa coisa de automação, de digitalização.
e a gente vai trocar uma ideia aqui para poder mostrar para vocês um pouquinho desse mundo de indicadores, né? Que, como a Ana disse bem, fazer gestão sem dados e sem evidências objetivas é difícil, complicado. Eu vou só pedir para quem está no Instagram se juntar a nós no YouTube, tá, pessoal? Porque está dando um pouquinho de interferência no áudio. Maurício, você acha que a gente fez os testes antes, né? Mas para mim tá bom. Eu não saio. Você quer que eu saia do? Eu estou ouvindo um pouco de eco. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Mas vamos lá. Tem já alguns comentários aqui, Maurício. Vamos lá. A Rubiane, de Itaperuna, Rio de Janeiro, do Hospital São José do Havaí, está aqui na live conosco, seja muito bem-vinda. Flórida, eu também mostrei como montar o SLA, exatamente, como montar e como fazer a avaliação. Os indicadores de higienização que calculo na minha unidade são tempo de terminal, liberação de leitos, tempo de limpeza concorrente. Excelente, Flórida. Conta pra gente como que você faz a compilação desses dados. Atualmente, a Rubiane Barreto falando que ela utiliza dados manuais, tempo de limpeza de leito. Seja bem-vinda, Marta, Wellington, batendo palmas aí para o Maurício. E aí, Maurício, conta para a gente, então, como que é a atuação de vocês para ajudar os gestores a desempenharem o seu papel de uma forma mais estratégica, tendo dados de uma maneira mais viável e assertiva, sem sobrecarregar as equipes, enfim. Conta para a gente a possibilidade de coletas, desde a coleta dos dados até a obtenção dos indicadores, com a ajuda da tecnologia. Maravilha. Ana, eu vou pedir para você deixar eu trocar uns slides para ilustrar um pouco, não ficar tão maçante. É um assunto longo, que tem muito detalhe, mas a gente vai passar rápido e tentar entrar em alguns, só alguns detalhes, mas ilustrar bastante. Então, a reflexão, né, a Ana já passou. Se vocês utilizam papel, eu já vi que em comentários tem gente que utiliza papel. Falando em higienização, normalmente é colocado ali atrás da porta. A gente convida para um mundo novo, né? A gente faz a digitalização dos dados, como que é feito, desde a coleta. Então, a gente, ou é dispositivo IoT, que não é o tema aqui, mas eles ficam coletando, independente de interação humana, e o principal é a coleta através de dispositivos celulares. Então, aquele checklist que estava atrás da porta, ele pula para dentro do celular e, a partir daí, quando é registrado, já vai... Eu não consigo mostrar o mouse, mas aí o segundo quadradinho ele vai para o banco de dados e, de lá, ele é consolidado e a gente consegue fazer pular os indicadores, né, para os gestores poderem utilizar. Isso tudo é isso tudo é automático, é realmente uma transformação. O que está ali mortinho atrás da porta, estático, sem comunicação, quando você digitaliza, ele passa a ser disponibilizado de forma automática online e já também... Tá. E também... Melhorou agora? Melhorou, estava dando eco a transmissão do Instagram mesmo. Tá. Enfim, a transformação digital faz com que a gente consiga mostrar, consolidar os dados e disponibilizar de forma online. Beleza. E isso dá para a gente ter os indicadores em tempo real, então. Aqui, por exemplo, o pessoal tem comentado que eles fazem a mensuração do tempo de início e finalização de limpeza terminal, início e finalização de tempo concorrente ou tempo médio. E como que a gente trabalharia esses dados com um sistema informatizado como o seu de gestão, Maurício? Explica para a gente.
Você poderia dar algum exemplo de como os indicadores são calculados? Claro. Então, uma vez que saiu do papel e já está em formulários nos dispositivos móveis, por exemplo, tem outras formas também de entrar, mas a que a gente mais utiliza é o dispositivo móvel, porque você consegue levar para todo lugar, consegue tirar fotos, usar os vários sensores que o celular tem. Então, só como exemplo, e para mostrar o quanto que muda, né, a vida assim, de quem usa os dispositivos ou a forma digital de registrar, eu vou só ilustrar aqui os tempos, tá? Falar um pouquinho o registro tem um planejamento, um início e uma conclusão. Quando é em papel, ele também tem isso, só que aí precisa que alguém consolide, digite e traga as informações, né, para um Excel, para alguma coisa. Quando é feito em sistema, ele já vai direto para o banco de dados. E esses tempos, por exemplo, já são tratados de imediato, os relatórios são fáceis de tirar e de conseguir obter a consolidação. Então, por exemplo, o tempo entre o início e a conclusão da atividade, eles são os tempos da higienização, das higienizações em si. Se pegar o tempo entre as higienes, ou seja, entre a conclusão de uma e o início da outra, você consegue ter uma ideia do tempo de deslocamento, de preparação de material, qual que é a interrupção que ocorreu ali. Então, de novo, é o mesmo, só o registro de atividade. A gente já viu que você mede o tempo de atividade e mede o intervalo entre as atividades. Se você pegar no registro eletrônico o primeiro lugar que um colaborador qualquer fez um registro e a conclusão do último registro, você consegue ter a jornada, o trajeto todo desse colaborador ao final do dia, por exemplo, para conseguir ver a produtividade, ver todas as atividades que ele realizou, que tipo de atividade, enfim, fica tudo já disponível. Exatamente, era isso mesmo que eu ia perguntar. É possível, então, identificar se o dimensionamento da minha equipe está correto, verificando não só o tempo que o colaborador, de fato, utilizou em trajeto ou trabalhando, e o que ficou pendente ou não. Então, é possível fazer uma análise mais assertiva e comparar, de repente, o desempenho das pessoas. E não adianta a gente avaliar só o tempo, né, Maurício? Tem que avaliar a qualidade daquilo que foi realizado. E atrelado a essa solução, nós também temos alguns checklists de validação, correto? Correto, temos sim. Ainda complementando um pouco em relação aos tempos, é isso, a gente consegue... imagina atrás da porta, se eu quiser saber a jornada de um colaborador qualquer, eu tenho que pegar o trajeto dele, se é que eu tenho isso registrado em papel, e em cada local que ele passou e olhar o registro que ele fez, tá? Então, a diferença é muito grande, porque o registro eletrônico ele já consolida absolutamente tudo. Toda atividade relacionada à higiene, não só a higiene, qualquer outra, a atividade é realizada e ela pode ser vistoriada, inspecionada. O sistema da qualidade pede isso, né? Que ao menos uma amostra da atividade que é feita, ela seja investigada, inspecionada, vistoriada, e que essa vistoria aponte problemas e que esses problemas passem por uma transformação de processos e de melhorias, tá? Exato, eu comentei isso porque tem uma diferença, às vezes a pessoa faz rápido, mas não faz dentro do padrão de qualidade esperado, né? Então a gente não pode avaliar só o tempo. Então, exatamente. Aqui a gente é uma coisa importante, né? Ainda a gente não está conseguindo ajudar a atividade mesmo, né? A gente não vai lá ajudar a higienizar. E também a gente não consegue fazer com que a qualidade seja diferente só porque está registrando, né? Mas a gente consegue
passar ao gestor a possibilidade de acompanhar isso muito rápido, de consolidar as informações, de fazer os checklists de vistoria e de apontar para os problemas e trazer as soluções de forma muito mais rápida, né? É isso que é bem importante. Maravilha. E você que gostaria de compartilhar alguma experiência, continua colocando nos comentários. Maurício, eu gostei muito de algo que você falou com relação ao tempo mesmo, né? O tempo de espera para iniciar uma atividade, o tempo que, de repente, eu posso avaliar. A gente sempre discute isso nas aulas de arquitetura, engenharia hospitalar, o quanto os fluxos, o trajeto, tudo isso também pode impactar, ajudando ou criando algumas barreiras para o desempenho das áreas, né, de apoio em geral. E todos esses dados são muito importantes porque eles nos dão informações. E, Maurício, quanto tempo normalmente você falou sobre os dados manuais, como isso é feito normalmente sem uma tecnologia para dar esse suporte? Quanto tempo normalmente um profissional gasta para consolidar aquele calhamaço de formulário, dados, tudo isso que foi feito, o checklist que ficou atrás da porta, enfim, sem contar, né? Estou falando aqui de checklist atrás da porta, eu lembro de ter visto um caso de que a mesma pessoa fez a limpeza em 2 lugares diferentes no mesmo horário. Então, a gente sabe que tem uma validade duvidosa, ele é fácil de alterar, de colocar qualquer informação, o papel aceita tudo. Então, tanto na metodologia de você conseguir esse dado, de consolidar, enfim, e também quanto tempo que uma pessoa que não tem esse tipo de sistema gastaria para passar esse tipo de informação a limpo? Essa é uma excelente pergunta, mas especialmente para ser respondida pela plateia, porque o que a gente faz é justamente fizemos visitas, né? Faz muito tempo que a gente trabalha na digitalização de processos. E quando a gente chega nas instituições, e muitas instituições grandes de saúde, algumas às vezes não, mas que tem profissionais alocados para consolidar dado, para pegar papel, digitar, para poder ter indicador. A saúde, em especial, tem a questão regulatória, e que exige que as instituições tenham documentado o processo de higiene, né? Então, assim, não é incomum, e eu acho que quem está nos assistindo, muitos na instituição devem ter pessoas dedicadas a isso, ou se não são dedicadas, que em algum momento param, recolhem a documentação e digitam, né? Mas assim, eu te garanto, Ana, que é um tempo, é uma atividade que deixa de existir quando você digitaliza os processos. E os resultados são muito maiores. Ainda em coletas, bem rápido para complementar, que não é o tema, né, indicador, mas em coleta digital você consegue validar, você consegue ter lembrete, você consegue fazer fluxo, né? Então, esse slide que está aí, a gestão de leitos, os sistemas de gestão de leitos, quando liberam para a higienização, eles alertam o nosso sistema, ou qualquer outro que faça parecido. Isso faz com que a comunicação entre as equipes, entre as etapas, o fluxo de trabalho seja muito otimizado. E você consegue ir com segurança, né? Então, se liberou o leito em determinado horário, a equipe, quando chega para iniciar esse tempo de espera, vai ser medido e vai estar guardadinho lá. Excelente. Isso é muito bom, porque além de onerar uma pessoa só para ficar passando a limpo dados, nós também temos a falha dela poder ter um erro de digitação, né? Enfim, e não entender a letra do que foi escrito, não entender que número que é aquele. E isso pode estragar todo o nosso indicador, né? Pode dar um desvio grande. Esse tema, papel, dá para brincar bastante, dá para falar bastante.
E é bacana, porque a transformação digital, né, a saída do papel, tem muitos benefícios. Eu lembrando aqui, a gente falando, eu lembrei de um caso, a Simone compartilhou comigo esse case de uma situação, de uma auditoria, e aí você cria formulários no papel como uma forma de checar ou documentar, validar que uma atividade foi feita. Se não tem sistema, tem que se virar, faz em papel mesmo. E aí você, infelizmente, acaba evidenciando erros que o papel favorece aquilo. Por exemplo, eu tenho um documento que é para validar, mas eu não tenho garantia nenhuma que aquele documento foi realmente assinado no dia e na hora que era para ter sido validado aquele tipo de atividade. Já no digital também é totalmente diferente, né? A gente consegue ter essa legitimidade dos dados, a data, a hora, foto e, enfim, todas as informações. Em especial, falando de indicadores, que é o tema aqui, eles pulam para o gestor, né? A pessoa está lá, o colaborador está lá registrando e realizando a atividade, e o gestor tem online já o que está acontecendo, pode ou não consolidar, percentual que falta para acabar. Então ele consegue ver, está atrasado, deixa eu ver o que está acontecendo. Enfim, a diferença é muito grande, né? Exato, ele vê como uma mesa de controle ali de tudo que acontece. Exatamente. Por isso, e assim, mostra pra gente então alguns exemplos de gráficos, tipos de indicadores, que eu acho que as pessoas também querem saber que tipo de indicador seria mais adequado para avaliar, enfim, mostra pra gente o que dá para extrair com esses dados do sistema. Em termos de indicadores, é um mundo também, né? Depende de como você parametriza as coisas no sistema. Se você tiver, por exemplo, valor da equipe, né? O custo da equipe, a área quadrada, a área dos locais, você pode fazer custo por metro quadrado, um monte de coisa. Aqui eu trouxe os bem simples, baseados em tempo, só para ficar claro, né? Desculpa, deu uma distorcida nesse, mas um exemplo, né? Só se foi feito ou não o registro, nem tem tempo aí. Então, imagina, acabou o dia, eu quero saber do que estava planejado, o que foi feito. Se fosse no papel, teria que correr atrás lá de fazer isso. Em sistema, como qualquer sistema, você vai no relatório e consegue saber o que estava planejado e o que foi executado daquilo que estava planejado. Como está tudo em banco de dados, outra grande diferença e uma coisa super importante para o gestor é ver ao longo do tempo como é que isso se comporta, né? Então, eu vejo que eu não estou conseguindo atingir minha meta, eu vou lá, avalio, proponho um processo novo, alguma forma para ver se eu melhoro, e eu consigo ver ao longo do tempo se isso está melhorando, se não está melhorando, foi eficaz o que eu propus ou não. Isso é bem bacana também, porque é tudo muito fácil de se obter. Uma outra coisa que é bem importante, isso a gestão hospitalar sempre, eles gostam muito quando passam a ter isso direitinho, né, esse indicador, o que é? É o número de registros, ou seja, o número de atividades por hora do dia. Então, acumula isso no mês e você consegue saber quais são os picos de higiene, né, de registros que são feitos e como os registros representam a atividade, como é que se distribui. Isso aqui é bacana também para saber, poder comparar a hora que o leito é liberado para higiene, a hora que efetivamente é iniciado, porque as equipes têm que se deslocar. Enfim, essa é uma coisa bem bacana também, assim, entre os exemplos, foi o que eu achei bacana de mostrar para vocês. E esse exemplo é até interessante para a gente avaliar o dimensionamento do quadro também com relação ao horário dos colaboradores, né? O horário de trabalho, a jornada, enfim. Exatamente. Muito interessante, Maurício. E aí, pessoal, alguém tem mais algum comentário? Eu tenho aqui a Viviana Moura falando que utiliza o papel e no final de semana passa para uma planilha no Excel.
E a Paty Veiga também utiliza papel para o colaborador assinar quando realiza a terminal programada do dia. Então, analisamos a Iluane Oliveira, analisamos também o tempo entre o acionamento e o início de uma higiene terminal. O interessante desses tempos, desses indicadores, é avaliar e fazer uma análise crítica de todos esses dados, né? Como o Maurício falou. E os dados falam, né? Eles nos dão muitas informações para que a gente aplique essas melhorias. Tá, e Maurício, além dos... Diga aí, desculpa. Fica à vontade. Não, eu queria falar para Viviana Moura procurar a gente no final. É muito legal a transformação, e para você deixar de digitar no Excel, você vai amar. E para eu já sofri, que falou de assinatura no final, tem uma série de formas, porque o papel se o papel tem uma vantagem, né, sobre o digital, essa questão que a letra é uma espécie de autenticação já, né? Você consegue saber quem é que fez, e o digital você precisa de outras formas. Mas tem foto, tem assinatura com o dedo mesmo, tem biometria, enfim, tem uma série de maneiras de autenticar também, sem ser só assinatura, tá? Exato. Isso é muito bom, né? Porque a assinatura também não diz nada. A pessoa pode assinar um mês inteiro de limpeza terminal antes de realizar. Ela pode validar antes no papel, o que já no registro eletrônico já não é possível fazer. Além dos tempos, Maurício, a gente está falando aqui de tempo, o que mais é possível medir com os mesmos registros que a gente obtém pelo sistema? Tá, ainda falando desse registro simples que foi substituído pelo papel, a gente consegue, com o sistema, segmentar os dados, né, transformar em indicadores por segmentos. Por exemplo, o tipo de atividade, né, o tipo de higiene, se é concorrente, se é terminal, se é repasse. A gente consegue separar por turno, separar pela criticidade de local e tudo aquilo que for necessário. Uma vez que esteja no sistema, a gente sabe cada local, nós utilizamos QR Code, né? Então eles leem, e aquele QR Code está em um andar, ele é um apartamento, é um laboratório, é um corredor, enfim. A gente consegue classificar a criticidade, o tipo de higiene, tudo, com o mesmo registro. Então, exemplificando, a gente consegue os tempos médios por tipo de atividade ao longo do tempo. Isso para o gestor, os feedbacks que nós temos são sempre muito bons. Por quê? Quem tinha papel atrás da porta passa a ter esse tipo de informação, a dificuldade às vezes nossa, o que eu faço com isso? Mas ao longo do tempo, com certeza, as coisas vão melhorando, eles conseguem analisar melhor. Um outro tipo de segmentação, agrupamento pelo tipo de local que é higienizado, então banheiro, leito, outros. Você pode segmentar como quiser, tá? Uma vez estando no banco de dados. Mudando um pouco, né, como exemplo, nas instituições de saúde, a gente trabalha também com indicadores da comissão de infecção, que anda em paralelo, né, com a higiene. Então, todas as auditorias que eles fazem, que em muita instituição também é em papel ou em Excel, enfim, a gente joga para o mobile e eles conseguem evidenciar com fotos, com tudo, com os mesmos benefícios, né? E a mesma em relação a indicadores, os períodos das auditorias, se é a unidade hospitalar, se é clínica, né? Então, a segmentação que eu falei, quantos locais foram auditados, enfim, os tipos, as conformidades, né? Então, uma auditoria de higiene, da comissão de infecção, o que está ok, o que não está ok, ao longo do tempo, por segmento, enfim. As possibilidades são gigantescas, imensas, né? Ainda em comissão de infecção, outro exemplo dos formulários, né? O que é conforme, o que é não conforme. Você consegue classificar do que é mais crítico, né? O percentual de conformidade está maior.
de não conformidade da maior para o menor. Enfim, estando no banco de dados, os indicadores, como eu disse, eles brotam, eles pulam, e o gestor lá tem que ir atrás do que fazer para tomar ação e melhorar. Ele não precisa mais correr atrás de ter o indicador. Exato, eu já corri muito atrás de indicador, é extremamente cansativo e às vezes até inviabiliza, né? Mas você precisa de dados e acaba tendo que dar um jeito. Tem uma pergunta aqui, Maurício, da Milena Maiara. Ela questiona a seguinte pergunta: dá para o colaborador utilizar offline e depois sincronizar? Sei que é complicado, mas o sinal da internet no hospital às vezes não é tão eficiente. Acho que a dor dela é a dor de outras pessoas também. Ah, com certeza. É uma coisa super importante. Os sistemas têm que prever a falta de internet. Então, o que se... Assim, vamos lá, respondendo objetivamente, sim, é tranquilo, está preparado para isso. A consideração é, os painéis online não funcionam, porque se eu não tenho internet, eu não mando por banco de dados, e com isso eu não consigo atualizar os painéis online. E a outra coisa é que, pelo menos para a nossa atividade, para o que a gente faz, é preciso que em algum momento tenha internet para baixar a programação. Uma vez que eu baixei a programação do dia, como se fosse, não sei quem usa, mas o Google Maps, eu vou viajar, eu sei que é um lugar que não tem internet, eu vou e baixo o mapa, porque com o sinal do GPS eu consigo navegar. É a mesma coisa, eu baixo a programação e durante o dia eu vou registrando, vou ter minha programação lá, só que o gestor não fica sabendo, não vai para o painel online, ele só fica sabendo quando eu encontrar novamente um sinal de internet e sincronizar. Entendi, de qualquer forma é viável, né? Viável, é praticado isso, a gente tem em vários lugares. Infelizmente, ainda a internet não é o Wi-Fi nos hospitais não são uma maravilha, né? Diferente de hotéis que se preocupam em ter, o hospital tem muita sombra, muito ponto que não tem internet. E como você falou, né, Maurício, as possibilidades são inúmeras. Todo tipo de dado que a gente conseguir medir pelo sistema e alimentar no sistema, ele vai gerar várias informações diferentes. Então, nós falamos de tempo de limpeza, produtividade, percentual de limpezas realizadas, enfim, tempo de espera, falamos de vários outros indicadores também agora, mas também é possível propagar uma alteração ou uma atualização em um documento, em um POP, ou fazer treinamentos mais objetivos também por meio da ferramenta, que é uma aplicação que eu gosto muito também, que eu, assim, trabalho com treinamentos, então, às vezes é difícil você tirar a equipe durante o horário de trabalho para um treinamento mais detalhado ou uma informação simples. Então, como que o sistema vem ajudar a gente na propagação de informações, orientações e treinamentos? Legal. Para a gente não ficar só falando de indicadores de higiene, então a gente trouxe uma coisa que o sistema faz, que é todo microtreinamento, tudo que precisa ser divulgado e o gestor ficar maluco, né? Será que viram? Será que não viram? Quem é que já participou do treinamento? Quem é que não? Como garantir que a pessoa viu mesmo, né? Cadê a lista? Cadê? Exatamente. Aí toda aquela dificuldade, o digital também melhora, né? A gente consegue subir esses microtreinamentos, PDF, vídeos no YouTube, textos, slides, enfim. E que o colaborador, ele passa por aquilo e ele dá um ciente, ó, eu estou vendo esse treinamento, eu estou ciente dessa comunicação, trocou um produto químico ou um equipamento qualquer e precisa de instrução de manuseio, ele vai lá e dá ok que ele está apto, ou que ele viu aquilo, né? E aí, como digital, brota também
os indicadores mostrando, né, quantos por cento dos colaboradores já viram aquela instrução, e tem acompanhado de uma lista de quem não viu, para poder ter ajuda, poder ser orientado a fazer aquele treinamento, conhecer o produto químico, o equipamento, enfim, aquilo que ele precisa. Maurício, tem uma questão muito interessante, desculpa te interromper. Assim, por exemplo, você falou, dá para saber quem viu, quem não viu. Vamos supor que eu fiz o meu checklist de validação de uma limpeza no sistema, e pelo sistema eu sei quem fez aquela limpeza. E aí eu posso, de acordo com uma não conformidade que eu encontrar, eu posso recomendar um treinamento específico para aquela colaboradora também. É possível fazer isso também, né? Sim, é possível. Toda evidência, né, encontrada e apontada, ela é passível de, assim, os sistemas, eles são configurados de acordo com o que é solicitado. Então, um desvio qualquer pode já disparar uma outra pendência, talvez de treinamento, de orientação, e aí, enfim, os fluxos acontecem de maneira programada. E é muito bacana, porque vai notificação, vai e-mail, consolida, enfim, é bem bacana. É exatamente o que o dado ajuda a gente a enxergar realmente a realidade, né? E aqui a Simone Araújo fez um comentário muito interessante, que o colaborador fica até mais satisfeito por estar acompanhando e orientado dentro do processo. E eu vou um pouco mais longe, Simone. Eu não sei se você já percebeu que os nossos colaboradores, especialmente da higiene, que é o que está sendo abordado agora, eles se sentem invisíveis, porque você passa 1 hora limpando um apartamento, passa 1 hora limpando um vestiário, que uma pessoa em 5 minutos entra lá e suja tudo, né? Que nem sempre vai ter um cuidado com a conservação daquele ambiente. E esse tipo de... O que dá errado parece que ganha uma ênfase, ganha uma visibilidade maior do que a gente fez. Então, eu sempre digo nos nossos treinamentos, nós trabalhamos também, eu presto consultoria para uma empresa que terceiriza serviços de higienização. Nós sugerimos a implantação desse sistema, do New Check, especialmente, assim, desculpa te cortar, Maurício, mas... Não. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é muito frustrante ver a equipe se sentindo desvalorizada, que tudo que eles fazem parece que não valeu de nada, ninguém viu, ninguém reconheceu. E quando você implanta um tipo de sistema desse, você fala, o seu trabalho vai ser visto, porque a gente vai ter dados, a gente vai ter evidências, a gente vai conseguir mostrar tudo o que é realizado. Então, isso também traz um engajamento maior para a equipe. Ele sabe que o trabalho dele vai aparecer, vai ser visto, né, Simone? Verdade. A Simone dizendo aqui, também trabalhamos com... Simone não, desculpa, Willis. Top, nosso sistema também tem a mesma dificuldade de internet em hospital. Isso aí realmente é uma dificuldade. E... Aqui a Simone compartilhando um indicador que ela trabalha. Trabalhamos com o cliente sendo nosso indicador principal através do EPA, o nosso trabalho de sugestão. Aqui tem uma pergunta, Maurício, desculpa te interromper de novo, né? Não sei se você ia já falar outro raciocínio, eu te parei. Não. Mas tem uma pergunta que eu acho que é um pensamento comum. É um senso comum. Quando a gente fala em tecnologia, logo as pessoas pensam em investimento e logo as pessoas pensam, é um sonho, mas ainda para minha realidade não dá. Como foi o comentário da Viviana. Eu sempre falo isso nos nossos cursos, né? Às vezes a gente desiste antes de tentar. Mas como que é isso, Maurício? Porque eu também, inicialmente, quando conheci o sistema de vocês, a gente faz uma associação, fala, nossa, isso daí deve ser muito caro para implantar. E aí, conta um pouquinho para a gente da implantação na prática, como que funciona, ou isso só a pessoa entrando em contato com vocês, ou dá para dar uma explicada para a gente?
Essa parte é engraçada, porque tem muita gente que sequer procura, acha que é um sonho, como é um sonho é distante. E não é, gente. Hoje é muito acessível, vocês têm que experimentar. Eu apanho se eu falar de preço, qualquer coisa aqui, porque não, nem pode. Um monte de gente brigando, em contato, né? Mas é viável, gente. É muito acessível, de verdade. Vocês têm que pelo menos experimentar, nos procurem, ou enfim. Vocês verão que a coisa não é nenhum sonho, não, é realidade. E, assim, aproveitando, né, o que a gente está falando aqui? De menos papel, menos planilha, registrar tudo em dispositivo digital. Vocês conseguirão, quando tiver internet, né, não pode esquecer, né? Quando tiver internet, acompanhar em tempo real e digitalize-se. Por favor, é acessível, é fácil, é inclusivo, é aquilo que a Ana comentou, os colaboradores se sentem valorizados por estar usando um dispositivo digital, eles falam, pô, estão olhando para o que eu faço, né? Então, é diferente, assim, às vezes a gente acha, vai ter resistência, não vão conseguir, não é verdade. É assim, praticamente 100% Exato. Assim, 0% de problema. E é engraçado porque as pessoas têm uma objeção assim, a pessoa não sabe ler, ela não vai conseguir usar o sistema. É muito intuitivo, é muito didático, muito lúdico, né? É muito simples de usar. Hoje em dia todo mundo usa celular, né, Maurício, para tudo, e realmente é muito tranquilo. Mas aqui tem uma pergunta da Priscila Félix. Os gráficos são gerados diretamente na plataforma? Sim, os gráficos são gerados diretamente na plataforma, e a gente gosta também de, no final do mês, a gente faz uma consolidação com mais ou menos esses gráficos que eu mostrei, no tempo, que tem muito, assim, são milhões de registros, então a gente faz uma consolidação numa ferramenta de business intelligence, né, num BI, e entrega em PDF, mas as instituições que querem, a gente cadastra e eles conseguem fazer. O grande benefício do BI é você poder fazer os cruzamentos lá e procurar as informações. Isso fica disponível também. Tem uma outra pergunta aqui, do Norimar Aquino. Esse aplicativo poderia ser utilizado pelo cliente, pois sou de hotel, e para mim seria perfeito acompanhar em tempo real a qualidade do serviço. Norimar, na outra live que a Ana fez conosco, foi só de hospitalidade, assim, o tema central foi esse. A nossa ferramenta em específico, o mesmo QR Code que é utilizado para os profissionais de higiene registrarem no nosso aplicativo, o hóspede, no caso de vocês, o paciente, acompanhante, no caso de hospitais, eles podem utilizar aquele QR Code sem nenhum aplicativo, sem nada, e vai ser direcionado para uma página que a instituição define o que quer que tenha naquela página, para indicação de restaurante, enfim, o que quiser, e avaliação da satisfação ou solicitações. Ele não precisa instalar lá, nada faz uma solicitação de um ferro, né? Aí no hotel, estou precisando de ferro. Vocês recebem isso num painel online e já respondem, e o hóspede consegue acompanhar quem é que já iniciou atendimento e, eventualmente, se mandar alguma mensagem, tudo pelo aplicativo. Mas em questão de acompanhamento da qualidade do serviço de higienização, Norimar, é isso que você quis dizer? Porque nesse sentido, o sistema se aplica tanto para hospitais quanto para hotéis, né, Maurício? Aliás, vocês começaram na área hoteleira. Sim, então, é basicamente a mesma coisa, né? Então, se eu entendi a pergunta, ela queria acompanhar a qualidade que o hóspede avaliasse. Se não é isso, se é a própria de satisfação. Eu entendi outra coisa. Eu entendi que ele queria avaliar a qualidade do serviço da higiene, mas ele está falando para o hóspede avaliar a qualidade
do serviço do hotel como uma espécie de pesquisa de satisfação. Não, porque tem tanta funcionalidade que até agora eu fiquei confusa com a pergunta também. Mas de qualquer jeito, se é a qualidade do serviço de higiene, ela terá fazendo aquilo que o sistema da qualidade pede, né? As inspeções e registrando. E Sim. se for o hóspede, também está disponível para ele avaliar a qualidade ali no sistema e, eventualmente, qualquer reclamação, qualquer coisa online já vai receber. Não precisa esperar, mandar e-mail e o hóspede responder. Tem várias funcionalidades, né? Impressionante. Várias possibilidades. Agora, eu queria me redimir na minha pergunta, que foi um pouco sem noção, né? Com relação à viabilidade. Mas, assim, eu acho que se você pensar o quanto você vai economizar de mão de obra, de tempo, de economizar de recursos por decisões erradas. Imagina, você contrata uma quantidade de uma equipe que está subdimensionada, você vai ter problema, você não tem uma análise crítica de um dado, você não tem, na verdade, um dado fidedigno para fazer uma análise crítica para tomar uma decisão importante. O quanto que isso custa em prejuízo, em desperdício, né? Então, a gente falando aqui de serviços de higienização, mas isso se aplica para todas as áreas, todos os tipos de serviço, para resíduos, para enxoval, controle de enxoval, que é uma área muito crítica, tanto para questão de otimização de recurso, evitar desperdício, gerar economia. Então, eu acho assim... Tudo que envolve papel, Ana, tudo que é registrado em papel, de alguma forma, consumo de álcool gel, qualquer outro insumo, tudo indo para o digital, a gestão passa a acontecer, é uma transformação mesmo, porque os indicadores, os dados acontecem instantaneamente. E eu entendi certo a pergunta do Norimar. Ele queria saber relacionado à qualidade do serviço de higiene. Então, você pode acompanhar a qualidade do serviço da higienização. Eu não sei se você falou, Maurício, e eu estava aqui vendo 3 coisas ao mesmo tempo, mas para as pessoas entenderem, dentro do cada atividade que abre já leva para uma avaliação de qualidade, em seguida Você queria falar um pouquinho sobre isso? Isso, como qualquer sistema, é tudo parametrizável. Então, quem quer que, após uma higiene, por fluxo de trabalho mesmo, abra já uma inspeção ou uma vistoria, isso acontece muito nas higienes terminais de leitos, né, hospitalares, porque há a higienização, mas antes do próximo paciente poder ser internado, uma equipe vai lá e fazer uma inspeção de qualidade. Então, você parametriza, pode ser uma amostragem, pode ser 100%. O que interessa é que você tem sempre as mãos em vista, né, quando é online, o resultado. Consegui? Sim. Não, sim, com certeza. E é isso, né? A gente tem a experiência, estou colocando aqui o site para vocês verem também. Você vai colocar os seus contatos, Maurício? Tem meu cartão, quem quiser entrar em contato. Também o site a Ana já colocou, a Simone da nossa equipe também já escreveu alguma coisa. É difícil de A Simone escreveu, me procure. Não é sonho não, acorda. Não é sonho não, eu tô aqui, ó. Mas brincadeiras à parte, acreditem, não é sonho. É muito viável, é muito tranquilo. Cabe para cada instituição, porque você não precisa fazer tudo de uma vez. Pode, vou começar com higiene ou resíduo, ou enfim. Vale muito a pena. Deixem de pegar o papel e digitar no Excel, vocês verão. A Milena fez uma pergunta aqui, ó. O colaborador precisa instalar o aplicativo? Milena, essa é uma outra questão que vai depender muito da instituição, né? Nós oferecemos uma solução
Então, nessa solução, uma das coisas que está contempladas é usarem os nossos celulares. Mas tem instituição que prefere ter os próprios celulares. Aí quem define, tem que instalar o NewCheck, né? Mas quem define se instala só o NewCheck, se pode ter outras coisas ou não, é a instituição. Nós preferimos, pelo menos os celulares que nós fornecemos, eles são totalmente bloqueados para o uso do NewCheck e não para outras coisas. Tá? Mas é uma política de cada instituição. Norimar, tá aí o contato do Maurício, todos vocês que estão nos assistindo ao vivo e aqueles que irão assistir essa transmissão posteriormente. É muito rico falar de indicadores, é impossível fazer gestão sem o uso de indicadores. E, portanto, Maurício, agradeço o teu tempo, agradeço a solução que vocês criaram. Aqui eu vou confessar uma coisa em off, mas, assim, eu como consultora, não é em off, porque eu já falei isso em um vídeo, né? Mas eu como consultora, eu tenho uma preocupação muito grande em desenvolver uma metodologia, desenvolver um processo de trabalho que só fica no papel. Esse, assim, se falar, quais são as suas dores? Enquanto consultora, esse é o meu medo, porque eu não quero não perder tempo, mas investir tempo, gastar energia, me empenhar para fazer uma metodologia que eu não tenho como garantir que vai sair do papel ou não, que vai chegar na ponta e fazer realmente a função que ela deve fazer, que é padronizar, gerar uma qualidade consistente, gerar um trabalho mais bem distribuído, enfim, um trabalho mais inteligente em todos os aspectos. E o sistema, ele nos ajuda a viabilizar isso. É só pegar o que a gente desenvolve, jogar lá dentro, colocar na mão dos colaboradores e fazer acontecer. Então, realmente, é o nosso planejamento, é o nosso POP, é o nosso manual, são os nossos treinamentos, de uma forma muito mais acessível, de uma forma muito mais fácil, chegando para o colaborador para aquilo ser realmente aplicado na prática. E uma outra vantagem que eu vejo do sistema também é a transparência. Você mostra exatamente o que está acontecendo, o cenário real. E isso você consegue não só fazer as melhorias, como se existe uma relação de contratante e contratado, né? Se o serviço é terceiro, isso gera muito mais transparência. Você vê exatamente o que está sendo feito, o que não, aonde está o gap, a defasagem, enfim. Fora a comunicação, né, Maurício? Você contou para eles, Maurício, que dá para você tirar uma foto de um problema de manutenção e essa foto já abre um chamado? Podia falar isso? Claro que pode. Pode falar. Meu Deus, agora eu já falei, Brasil inteiro. A apresentação da ferramenta, vamos dizer assim, da solução digital é muito grande, tem muita coisa, né? Como reforçando, e foi o resuminho que eu fiz, tudo que é papel, a gente digitaliza e transforma e fica muito melhor. Entre as coisas, a integração entre empresas, por exemplo. Se já tem um sistema de manutenção, a gente integra e é isso. Não só foto, como texto, em relação à manutenção, já abre a OS no sistema de terceiro. Ou, melhor ainda, no nosso próprio sistema, e aí a equipe de manutenção recebe aquele chamado, vai atender, acompanha tudo. Enfim, é tudo integrado, é aquilo, comunicação, os indicadores, assim, voltando, eu estou tentando só não fugir muito, mas indicador também, para acompanhar os SLAs regulatórios, que também, né, tudo, o tempo de internação, o tempo de permanência no leito, a quantidade de higienes, a criticidade, enfim, tudo é ajustado e fica muito mais fácil. Gente, muita coisa para pouco tempo. Oi? Não, e viva o gestor, porque ele é que se beneficia com os dados, né? Com os indicadores, as métricas, enfim, é isso. Exatamente. Realmente, Flórida é uma ferramenta muito completa, por isso que é pouco tempo para a gente falar de tantas funcionalidades e tantos benefícios.
E é por isso que essa live é parte 1, que nós falamos de indicadores de higienização. Aguardem cenas dos próximos capítulos, porque vem mais coisa por aí, né, Maurício? Você quer falar ou é segredo? Não, não é segredo, mas assim, a gente vai ter que definir, porque podem ser vários outros capítulos, né? Tem muita coisa. Vários outros capítulos. Vai ter um capítulo aí que eu falei que vai ser legal. Mas, enfim, tem um... Mas a gente deixa para anunciar mais para frente, né? Fica a curiosidade aí, fica o mistério. Mas tá bom, Maurício. Obrigada pela tua participação. Flórida tá ansiosa para os próximos. Pessoal, tem aqui um pessoal que está aqui de Recife acompanhando a live. Não esqueci do e-mail que eu prometi mandar para vocês. Vou mandar, tá bom? Com alguns materiais complementares. Novamente, eu sei que 1 dia e meio de curso também é pouco tempo para a gente se aprofundar. Por isso que eu falo de alguns outros materiais, alguns outros vídeos que eu vou enviar para aqueles que quiserem se aprofundar, tá bom? E vocês que quiserem também maiores informações, mantenham-se conectados conosco. Nosso Instagram, nosso YouTube, vocês já conhecem, @hotelaria hospitalar. Nosso site hotelariahospitalar.com e esperamos vê-los pessoalmente em breve. Esperamos ter aí contribuições de vocês que estão nos assistindo hoje. Quem sabe vocês serão os próximos a estarem ao vivo aqui conosco, compartilhando boas práticas, compartilhando cases de sucesso para inspirar gestores de todo o Brasil. Maurício, suas considerações finais. Queria agradecer muito todo mundo. Bom, eu sou, como a Ana disse no começo, sou apaixonado por isso e ficaria muito tempo falando. Então, obrigado pela paciência. Espero que a gente tenha conseguido mostrar alguma coisa interessante e teremos novos aí, novos bate-papo. Novos bate-papos com os especialistas, o time de especialista da Nix, novos bate-papos conosco, variados. Semana que vem tem mais, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, estaremos aqui com vocês. E quem perdeu? Perdeu, mas a gente vai deixar gravado para você assistir. Tá bom? Obrigado, então, Ana. pessoal, eu que agradeço. Boa noite a todos e nos vemos nas próximas lives ou nos nossos próximos eventos. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.